Feliz sábado a todos. Vamos fazer mais uma oração, mantendo a reverência na casa de Deus, amém? Oremos. Pai querido que estais no céu, obrigada, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em especial, Pai, pelo teu santo sábado, o qual o Senhor nos dá sempre um dia da semana para estarmos reunidos em sua casa, te adorando, te buscando e te louvando. Não que isso, Pai, tenhamos que fazer somente no sábado, mas sim em todos os dias de nossas vidas. Obrigada, Pai, pela forma peculiar que o Senhor cuida de cada um de nós. Que o Senhor venha, Pai, me diminuir, para que o seu eu venha estar somente aqui na sua santa casa, sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão, de cada lar aqui representado. Que o Senhor faça-se presente em todos os dias de nossas vidas. É que nós oramos, te pedimos e agradecemos em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Como que os irmãos têm passado a semana? Como que os irmãos passou a semana? Bem, um calor grande, mas até nisso Deus tem cuidado de cada um de nós. Porque graças damos a Ele, porque temos um teto, temos uma água, temos um lar. E isso daí é bênção. Irmãos, todos aqui, eu tenho certeza que já foram crianças, como os que estão aqui hoje. Aí entra naquela história. Vocês eram uma criança tranquila, arteira, mais ou menos? Mais ou menos? Aí eu já era bem arteira. Eu era uma criança muito arteira. E a minha mãe, ela falava sempre que eu não devia ter nascido menina, de tão arteira que eu era. Ela falava, você tinha que ter nascido um menino, porque as artes que você fazia dava de 1000-0 nos meus irmãos. E como eu era caçula também, então de uma certa forma eu tinha privilégios. Meu pai, por exemplo, quando eu criança, eu fazia as artes e era relevante. Mas de todas as brincadeiras que eu amava, era brincar de esconde-esconde. E se você for parar para analisar, quando nós fazemos algo errado, o que nós fazemos? A primeira atitude é se esconder. Na verdade, nós achamos que estamos escondendo nossos pais quando fazemos alguma arte. Quando a gente está brincando de esconde-esconde, nós escondemos para alguém nos achar, mas na verdade nós não queremos que a pessoa nos encontre, porque queremos ganhar a brincadeira. Enquanto, na verdade, se você for parar para analisar, nós estamos escondendo de nós mesmos. É interessante que quando criança, fazemos artes, escondemos de nossos pais, nossas mães, mas nós não escondemos de Deus. E assim é trazido para todos os dias de nossas vidas. Porque quando nós fazemos algo que não é do agrado de Deus, a primeira atitude nossa como cristão é se esconder. Ou é você deixar de vir à igreja, ou é você deixar de buscar a palavra, ou é você se isolar achando que você está se escondendo de alguém. Enquanto, na verdade, até que foi comentado hoje na lição, nós escondemos somente de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jonas 1, do 1 ao 3. Jonas, do 1 ao 3. Jonas, do capítulo 1, do versículo do 1 ao 3. Jonas, do capítulo 1, do versículo 1 ao 3.
Amém ou misericórdia? Amém. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Interessante, irmãos, como eu falei quando criança ou como nós hoje como cristão. Quando fazemos algo que não é do agrado de Deus ou não queremos fazer a vontade de Deus, a primeira coisa que fazemos é esconder-nos. E assim foi com Jonas, porque quando o Senhor falou para ele, vai até Nínive, ele não queria ir. O que ele fez? Viu um barco ali parado, vou me esconder. Comprou a sua passagem, foi dormir ali tranquilamente. Aí ele achou que ele estava se escondendo de Deus e na verdade ele não estava se escondendo. Porque o barco em alto mar veio uma tempestade. Aí as pessoas que estavam dentro do barco, com medo daquela tempestade e sabendo que eles estavam escondendo, supostamente escondendo Jonas, jogaram ele ao mar. E quando jogaram ele ao mar, a tempestade cessou, o barco conseguiu seguir viagem, Jonas foi engolido por uma baleia, ficou 3 dias ali, até que ele foi vomitado pela baleia em Nínive. É interessante que Jonas não queria ir para Nínive. Acredito eu, e buscando em conhecimento, Jonas ele não queria ir para Nínive porque ele achava que ali era um lugar onde que não era merecedor da palavra, da misericórdia de Deus. Seus pais tinham sido mortos ali, então você imagina, você chegar em uma cidade onde você vai ter que pregar para alguém que tirou alguém da sua família. Você pregar para uma cidade onde você só quer fugir. Mas os propósitos de Deus, quando nós falamos para Ele, eis-me aqui, você pode fugir para onde você quiser. Você pode ir para qualquer canto do mundo. Deus ele vai te encontrar. Porque quando você falou para Ele, eis-me aqui, Senhor, você deixou Ele conduzir a sua vida. E assim Ele fez com Jonas. Nesse momento, Jonas ele entendeu que o chamado dele ele tinha que cumprir. Mesmo contra gosto, de início, ele pregou ali naquela cidade, houve salvação. Aí se você for parar para analisar, pegando para os nossos dias de hoje, nós somos os Jonas de hoje, porque muitas vezes Deus ele pede para fazermos uma visita, para levarmos o evangelho a algum lugar, o que nós fazemos? Não vamos naquele momento, ou pior, nos escondemos de Deus. Mas é interessante que quando você fala para Deus, eis-me aqui, você pede para ser um missionário, para que Ele possa te conduzir, você está abrindo o teu coração para Ele te conduzir. Então, se você for parar para analisar, qual é a atitude ou como é ser um missionário? O que vocês entendem como ser um missionário? O que vocês acham que é ser um missionário? Ser um missionário é você conhecer a palavra de Deus e vir aqui na igreja só compartilhar entre os irmãos? Ou ser um missionário é ir onde Deus mandar? Quando nós pedimos para Deus conduzir as nossas vidas, quando pedimos para Deus colocar mais uma pessoa para que Ele coloque em nossos caminhos para evangelizarmos, a única coisa, irmãos, que devemos fazer é aceitar ser missionários de Cristo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 143, 10. Salmos 143,
10. Salmos 143, 10. Amém? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o Deus. Guia-me de todo o teu bom espírito por terreno plano. Quando você pede para Deus guiar nos caminhos e a fazer a vontade dele, temos que deixar ele nos conduzir, porque sabemos que ele vai nos conduzir para o melhor lugar. Há muitas pessoas que são merecedoras e precisam ouvir a palavra de Deus. Acredito que quando nós levarmos o evangelho a todas as nações, a todas as pessoas, pode ter certeza que nós vamos estar até mesmo abreviando a volta do Senhor Jesus. Esses dias eu estava vendo junto com o meu esposo um documentário de alguns países que era considerado impossível entrar o evangelho. E para nossa surpresa, há países que onde você pregar o evangelho, você é morto, você muitas vezes é apedrejado. Em alguns lugares ainda existe a crucificação, mas por incrível que pareça, não é uma nem duas pessoas. Em alguns desses países há milhares de pessoas que se converteram, que entregaram a sua vida a Cristo. E se você for parar para analisar, se isso chegou até eles, é porque houve um missionário ali que levou a palavra, que levou o evangelho. A atitude nossa como cristão, a nossa atitude como missionário, não é ir onde nós queremos, é ir onde que nós aceitamos o chamado de Deus. É fácil estarmos aqui dentro da casa dele, aí está um sol muito forte. Aí temos o impacto da esperança, onde é feita a entrega de livros. Às vezes nós vamos, está um sol forte, outros falam, eu não vou agora, porque o sol está bem ardente. Ou às vezes tem uma programação à tarde, que você tem que estar um certo horário aqui na igreja, aí eu não vou agora porque o sol está forte. Mas irmãos, Deus ele não olha calor, frio, ele não olha nada para te salvar, para estar junto contigo. Então o que nós estamos fazendo como cristão? O que nós estamos deixando de fazer para Cristo? Só o fato de estarmos aqui hoje é um grande privilégio, porque muitos não acordaram. Há pessoas que estão, nesse momento, lutando contra suas próprias vidas. Há pessoas que estão no hospital desenganada pelos médicos, pedindo, talvez, para Deus, só mais um dia. E nós temos o dia todo, nós temos esse momento para refletirmos o que estamos fazendo, o que precisamos fazer como cristão. Qual é a nossa atitude como cristão? Quantas pessoas foi colocada em nossos caminhos e nós em algum momento negligenciamos levar o evangelho a essas pessoas? Eu vou falar por mim, irmãos. O ano passado, até meu esposo me chamou a atenção por isso. Eu passei um ano de muito estresse. Eu tive uma perca na minha família que me abalou emocionalmente muito. Eu tenho certeza que enquanto eu estava me martirizando, me remoendo, Deus, em algum momento, ele falou comigo. Mas eu estava tão amargurada que eu não quis ouvir a voz dele. Eu estava, o ano passado, não era vivendo, era vegetando. E mesmo assim, Deus ele teve misericórdia de mim. Ele me manteve firme para eu estar aqui hoje levando a palavra, para eu estar compartilhando com vocês. E quando isso aconteceu, irmãos, eu cheguei para Deus e questionei muitas coisas.
Não tive respostas. Mas, sinceramente, irmãos, eu não preciso de respostas. Eu só preciso da misericórdia dele. E isso eu já tenho todos os dias da minha vida. Porque só o fato de eu recomeçar é um grande privilégio. Deus, todos os dias, ele me dá uma folha em branco para que eu possa escrever ou reescrever a minha história. Reescrever quem é a Rosângela que era lá atrás, quem é a Rosângela que eu sou agora e quem é a Rosângela que eu quero ser. Quando nós fazemos as coisas certas, os nossos pecados, eles são apagados. Ontem meu esposo, ele mostrou um vídeo para mim interessante de algumas pessoas, elas chegavam no dia do juízo final com um monte de folha, linda, maravilhosa, folhas brancas, de atos bons. Porque eu ajudei fulano, porque eu devolvi o dízimo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Aí olhava, reolhava, os anjos ali junto com o pai, olhando, reolhando. E essas pessoas, aí no vídeo mostrava, vamos colocar na balança, então você sobe na balança, vamos colocar seu livro. A balança caía, como se já não tinha mais nem onde a balança chegar. Aí chegou uma pessoa com um livro grosso, vermelho, mas vermelho assim, que praticamente raro você encontrar uma folha em branco. Uma folha branca, né? Em branco não, uma folha branca. Aí essa pessoa chegou lá, cabisbaixas, entregou o livro. Aí um dos anjos olhou a folha assim como se diz: nossa, mas só tem coisas vermelhas aqui. Aí o outro anjo pegou e falou assim: suba na balança. E colocou o livro. A balança foi lá em cima, chegou no ápice assim de 1000%. Aí as pessoas que estavam ali, mas como que pode uma coisa dessa? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei, eu salvei, eu ia na igreja todos os dias, eu dava estudo, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e eu não conseguia a salvação. Aí essa pessoa aí, com tudo vermelho, conseguiu a salvação. Aí Jesus olhou para essas pessoas e falou: sim, o livro deles tinha muita coisa vermelha, mas não tem mais nada escrito porque ele se arrependeu de todos os pecados. Se você for parar para analisar, irmãos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós temos livros e mais livros com escrita que somente nós sabemos, somente nós e Deus sabemos quais são as cores. Porque há coisas que nós fazemos, os nossos irmãos não vê, porque você não vai chegar na igreja fazendo coisa errada, falando coisa errada, se comportando errado, tendo atitudes erradas. Porque dentro da igreja nós temos que passar uma boa aparência de pessoas boas, de corações bons. Nós entregamos um alimento ao próximo, nós ajudamos ao próximo. Algumas pessoas, quando isso eu falo porque eu já vi, às vezes andando na rua, há pessoas que quando entrega algo para alguém, primeiro tem que tirar foto para depois entregar, ou tá ali entregando com a foto junto. Deus, ele não quer isso, irmãos. A palavra de Deus é: faça-te o bem, não olhe a quem. Você não precisa colocar num telão as pessoas que você ajudou. Muito pelo contrário. Continue fazendo de coração. Mas faça, irmãos, porque é isso que Deus quer que você faça, mas tenha em mente. Não faça somente isso também. Faça algo mais importante. Arrependa dos pecados. Arrependa-se daquilo que você tem feito. Fazendo reflexões e mais reflexões sobre a minha vida, eu falo assim para Deus: Senhor, hoje já
passei dos 40 alguns aninhos atrás, eu falo sempre para ele, obrigada pelo Senhor não ter desistido de mim, porque talvez em algum momento lá atrás, se o Senhor tivesse desistido, eu não estaria lutando para estar na sua presença. Porque o pensamento da Rosângela, há alguns anos atrás, era não tô nem aí para nada. Eu precisei cair em terra para ver o quanto Deus tem misericórdia. E se Deus ele tem misericórdia de mim, eu tenho certeza também, irmãos, que Ele tem misericórdia de vocês, Ele tem misericórdia de cada um de nós. E Ele nos ensina a cada dia, irmãos, que nós não precisamos estar aqui no púlpito falando bonito, falando palavras decoradas ou engessadas para levar o Evangelho às pessoas que clamam, que estão sedentas da sua misericórdia. Ser um missionário, irmãos, é saber ouvir e falar. Para sermos um missionário, para fazermos a vontade de Deus como missionários, coisas que nós temos que saber é ouvir e falar. Obrigada. O saber ouvir, irmãos, eu falo porque às vezes você vai em uma casa fazer uma visita, antes de você conversar com a pessoa, você dar um estudo bíblico, às vezes a pessoa ela só precisa desabafar. Às vezes ela só quer alguém para conversar ali um pouco. Então você tem que saber ouvir. Enquanto a pessoa está desabafando com você, enquanto a Enquanto a pessoa ela tá ali falando com você, se coloque em oração dentro do seu pensamento, pedindo para Deus colocar as palavras certas e corretas para você saber falar com essa pessoa, para que você mostre que mesmo que com tudo e por tudo que ela tem passado, Deus ele está ali do lado dela, assim como ele está do seu lado. Ser um missionário é orar sem desanimar. Muitas vezes tem tantas pessoas que oram porque querem ver alguém na Canaã celestial ou querem ver alguém aqui na igreja e às vezes oram anos, anos e anos e estamos cansados e achamos que Deus não está nos ouvindo, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Tem uma irmã que ela fala sempre que antes de acontecer, Deus prepara. E uma das orações que eu tenho certeza que Deus, ele sempre ouve todas as orações, mas uma oração que eu tenho certeza que quando nós estamos pensando em orar, ele já está escutando, Senhor, salve fulano, traga fulano para os seus caminhos, traga Bertano para os seus caminhos. É uma das coisas, irmãos, que mesmo desanimados, mesmo cansados, a gente nunca deve parar de orar. É para que Deus traga aquela pessoa que você apresentou-se em oração para Deus. Quando você busca a palavra de Deus, você não está buscando, irmãos, somente para você. Quando você se entrega a Cristo, quando você se converte, você se entrega à palavra de Deus, seus vizinhos, eles veem as suas atitudes, os seus comportamentos.
Então ali você já está sendo um missionário para os seus vizinhos, para as pessoas que moram ali do lado da sua casa. No seu trabalho é a mesma coisa. As suas atitudes, o seu comportamento, a forma como você se comporta, a forma como você está dirigindo no trânsito, como você está conversando, até a forma como você se veste ou que você se alimenta, diz quem é você. E nós, como filhos de Deus, uma das coisas que temos que fazer uma reflexão sempre é: o que pensarás, meu Deus? Porque, como eu falei, aqui é muito fácil eu ser cristão, eu levar o evangelho. Mas e lá fora? Eu vou chegar na casa de uma pessoa para fazer uma visita, falando gírias, falando palavrão, ou eu até inicio o meu trabalho missionário bonitinho. Mas aí, como eu tenho mais proximidade com aquela pessoa, em algum momento, o meu trabalho missionário passa a ser fofoca, porque daí eu começo a comentar: olha, você viu lá fulano? Ou a pessoa faz um comentário, ao invés de você falar: irmãos, vamos orar por aquela pessoa, estendemos a fofoca, a conversa. Isso não é uma atitude correta, irmãos. Isso daí é uma das coisas que Deus ele sempre vai abominar, porque Ele nos ama tanto. Imagina se nós fôssemos julgados pela forma como nós éramos no passado. Esses tempos atrás, eu e meu esposo conversando, uma coisa que eu falei para ele é: só eu sei quem ele é, só eu sei o quanto ele mudou. Porque as pessoas lá fora viu mudança nele e vê. Mas quem ele era e quem ele é hoje, eu sou a prova viva da transformação, do amor e do poder de Deus e de muita oração. E não foi oração somente minha não, irmãos. Foi oração de pessoas que não desistiram de orar por nós, não desistiram de orar por nossas famílias. Se eu consegui o ano passado me levantar, foi através do apoio de amigos, de irmãos, o apoio do meu esposo, dos meus filhos. Então, quando eu venho falar para vocês do nosso serviço missionário, da nossa missão, a missão é levar o evangelho a todos. Às vezes, você tem alguém dentro da sua casa que você precisa evangelizar, e muitas vezes nós negligenciamos isso, porque estamos tão atarefados, irmãos, com as coisas do dia a dia, estamos tão ocupados em tentar resolver coisas que dependem somente de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós acordamos de manhã, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Infelizmente, irmãos, a maioria de nós, de uma forma geral, é não buscarmos a Deus. Ou buscarmos a Deus assim: Senhor, abençoe meu dia, abençoe que esse dia seja abençoado conforme a sua vontade, amém. Mas você está falando aqui, você está mexendo aqui, você está mexendo lá e você não para. Aí você está em algum lugar, ou você tem um tempinho, você está com a televisão ligada, está passando alguma coisa, a primeira coisa que você faz é: vou parar tudo que eu estou fazendo para prestar atenção na televisão, mas você não para prestar atenção na palavra de Deus. A Bíblia ela não é para ser lida, ela é para ser estudada, é para ser entendida. A lição da escola sabatina, ela já vem, irmãos, como lição. Lição é algo que precisamos praticar a cada dia. Precisamos estudar, precisamos compreender e entender. Se você não é capaz de conseguir fazer isso, peça a Deus, irmãos. Ele vai te ajudar, porque todas as coisas, quando pedimos em oração a Deus: Senhor, eu preciso mudar nisso, Senhor, eu estou com falha naquilo, o único ser, a única pessoa, o único ser celestial que pode mudar, que pode transformar é somente Deus.
Se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, irmãos, em vão é o nosso dia, em vão é a nossa fé, em vão é a nossa obra. Quando você sai para dar um estudo bíblico, não é só um estudo bíblico. Você está saindo ali para representar Cristo. Você está saindo para mostrar o que Deus fez por você, então o que pode fazer na vida daquela pessoa. E uma das coisas, irmãos, que nós temos que nos atentar como cristão, como missionários de Cristo, é quando você apresenta Cristo para essa pessoa, quando você oferece um estudo bíblico para uma pessoa, irmãos, não estude com essa pessoa somente até o batismo, não. Faça o pós-batismo. Mostre para essas pessoas a importância da guarda do sábado, a importância da comunhão com Cristo, a importância de certos alimentos que não consumimos, o porquê. É muito fácil eu chegar no irmão e falar assim, eu não como carne de porco. Só que uma pessoa acaba tendo dúvida, eu vou saber explicar, não, eu não como e pronto, acabou. Não é assim. Certa vez, eu e o meu esposo fomos em uma confraternização de um casal de amigos nossos, e tinha uma pessoa que era da nossa denominação, que quando passavam oferecendo o alimento, eles não sabiam que nós não consumíamos certos tipos de alimento, certos tipos de bebida. A forma como falaram para a pessoa, para as pessoas que estavam nos servindo, não, a gente não quer, eu já falei que a gente não come. Aí, eu vendo aquilo, incomodada, eu peguei e falei para o meu esposo, faz um favor, vai lá e explica para a pessoa que quando vir nos servir, não trazer isso, mas explica o porquê. Gentilmente ele foi lá, ele explicou, ele falou, a pessoa pediu desculpa e falou, olha, isso não foi passado para nós não sabíamos, pedimos desculpas. Então aí entra também na questão a forma como você trata as pessoas. Qual é o seu testemunho? Como que você vai dar um testemunho para alguém se você está ali agindo de forma totalmente errada? Eu até brinco muitas vezes em casa, às vezes quando eu estou conversando com meus filhos, eu falo, a cada dia eu procuro me policiar nisso. Porque não é fácil, irmãos, vivermos nesse mundo, estarmos nesse mundo e não vivermos de acordo com ele. Mas também não é impossível, porque quando você pede para Deus e fala, Senhor, me segue para as coisas do mundo, porque eu quero apenas servir-te, fazer a tua vontade, eu quero estar cada vez mais na sua presença. Todos os dias, irmãos, nós temos o livre-arbítrio de decidirmos o que queremos, de decidirmos aonde queremos chegar, o que queremos fazer. Porque quando você pede para Cristo, Senhor, eis-me aqui, me faça o teu servo, me leve aonde que o Senhor quiser, você está determinando que Ele tome posse da sua vida. Só que Deus, Ele nos ama tanto que Ele não nos obriga a fazer a vontade dEle. Com Jonas não foi diferente. Jonas, em algum momento lá atrás, ele falou para Deus que ele queria ser um profeta e fazer a vontade dele. Mas no momento em que ele acabou se entristecendo pela situação que aconteceu com os pais dele, por uma cidade que ele via como perdida, ele se escondeu de Deus. Mas ele se esqueceu que lá atrás ele tinha falado para Deus que ele queria ser um profeta e fazer a vontade dele. Então, por isso que Deus colocou a tempestade naquele momento, fez com que as pessoas que estavam naquele barco jogassem Jonas para fora do barco, que Jonas fosse engolido por uma baleia. Na verdade, se formos parar para analisar, quando essa baleia engoliu Jonas, a baleia estava protegendo Jonas das tempestades, das coisas que poderiam acontecer de pior. Porém, a baleia, guiada por Deus, ela levou Jonas até Nínive para fazer a vontade dele. Aí eu te faço uma pergunta. Você tem fugido do chamado de Deus?
Quando Deus te chama, o que você fala? Ah, eu vou pensar. Ah, Senhor, eu não vou ali não. Senhor, eu não quero ir naquele lugar. Ou você fala, eis-me aqui. Irmãos, quando você pede para Deus, para Ele conduzir a sua vida, você tem que estar ciente que você determinou que Ele tome posse da sua vida por completo. Ele não vai tomar posse só aonde você quer. A palavra de Deus, ela sempre é clara que quando entregamos a nossa vida para Ele, é para Ele fazer a transformação. Então, o que nós devemos fazer como cristão a cada dia é simplesmente falar: Senhor, conduza-me conforme a sua vontade. Tira-me dos caminhos errados. Não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Não é porque eu estou nesse mundo que eu tenha que viver conforme o mundo, e sim conforme a sua vontade. Me segue, Pai, para aquilo que não te agrada. Ensina-me a estar cada vez mais na sua presença. Busque sempre levar o Evangelho a todas as pessoas. Busque, irmãos, sempre levar a palavra de Deus a todos que Deus colocar em seu caminho. Vamos ler a nossa Bíblia em Salmos 22, 27. Capítulo 22, versículo 27. Salmos, capítulo 22, versículo 27. Salmos, capítulo 22, versículo 27. Amém? Lembra-se-ão, Senhor, e eles se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Irmãos, se lembrarmos do Senhor e levarmos o Evangelho a todos, Jesus ele converterá essas pessoas. Todos os confins da terra chegarão o Evangelho. E em breve também Jesus volta. Nós vamos sair desse mundo fardados a dor, a sofrimentos, a erros. Imagina quando Jesus voltar em grande glória, você reencontrar os seus entes queridos, você não ver mais sofrimento, não ter mais dor, você não precisar mais passar por tanto sofrimento, por tantas tribulações. Eu falo por mim, eu não vejo a hora de Jesus voltar, porque eu quero não só reencontrar os meus entes, mas eu quero sair desse mundo que eu já não aguento mais viver. E se eu não estou mais aguentando viver nesse mundo, eu tenho certeza que vocês, como cristãos, como pessoas que têm buscado a Deus todos os dias, também não aguentam mais. Porque quando você passa a viver e a respirar Cristo, você não é mais aceito em certos grupos de pessoas. Embora isso para nós também, temos que realmente nos afastarmos de coisas que não nos convém a Deus. Nós temos que simplesmente, quando termos contato com pessoas ou com o mundo lá fora, é para evangelizar, é para levar a palavra de Deus. Nós não temos que trazer o mundo para dentro da igreja. Nós temos que trazer as pessoas de corações transformados que Deus nos levou lá fora para alcançá-las. Quando você encontrar alguém que você tenha a oportunidade de falar do Evangelho, irmãos, fale. Que você tenha a oportunidade de pregar, pregue. Se Deus te chama para dar um estudo bíblico, deem. Para ser um missionário, seja. Você pode, para finalizar, eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês fazerem uma reflexão. Você até pode desobedecer ao Senhor, como Jonas fez, mas jamais se esqueça de que Ele vai te encontrar. E apesar dele te amar muito, você terá que sofrer
com as consequências do pecado e da desobediência. Ou seja, irmãos, assim como Jonas, Deus ele vai nos encontrar a partir do momento que entregamos as nossas vidas a Ele. Mas as consequências de nos afastarmos da presença dele, nós vamos ter que pagar. O rei Davi, ele, como rei, ele desobedeceu ao Senhor. Ele se arrependeu amargamente. Mas ele teve que pagar as coisas erradas. Assim como nós, quando fazemos algo errado e nos arrependemos, temos consequências. Mas, irmãos, aceite pagar as consequências feliz, porque Deus me e te resgatou. Deus, ele nos deu uma nova oportunidade, que possamos, Pai, a cada dia, ver somente o amor e o privilégio de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos ter mais uma mensagem musical. Irmãos, quando você recebeu um chamado, não endureça os seus corações. Aceite o chamado de Deus na vida de vocês. Aceite o chamado de Deus em nossas vidas. Porque nós sabemos que os planos de Deus são maiores e melhores. A partir do momento em que entregamos as nossas vidas a Deus, Ele não vai fazer nada de ruim. Muito pelo contrário. Ele vai nos transformar, Ele vai nos moldar. Às vezes vamos passar por tempestades, vamos passar por tribulações, vamos passar por provações. Mas a palavra de Deus, ela fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu, Ele morreu na cruz por mim e por você. Você pode ter certeza, irmãos, que a morte dele não foi em vão. Ele morreu para que eu e você estivéssemos aqui. Então, se nós estamos aqui, vamos representar o que Ele foi e o que Ele é por nós. Vamos deixar Deus guiar nossas vidas em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Mesmo quando você achar que está tudo perdido, irmãos, entregue o seu caminho e a sua vida a Deus, pois sabemos que Ele só vai fazer o de melhor para cada um de nós. E muito em breve, vamos estar na Canaã celestial, em grande glória, vendo a face de Jesus. Se falando com Ele, já sentimos aquela presença maravilhosa, imagina ver face a face, quão maravilhoso vai ser. É o meu anseio, é o meu desejo, e eu sei também que é o anseio de cada irmão. Amém? Vamos fazer a oração? Oremos. Querido Deus, amado Pai. Pai, venha a cada dia. Pai, venha a cada dia, Pai, nos diminuir, nos colocar ao pó, para estarmos cada vez mais diante de Ti. Que possamos, Pai, sentir a Sua presença, sentir o Seu amor em nossas vidas. Quando, Pai, nos sentirmos fracos, venha nos ensinar a ser fortes, assim como, Pai, o Senhor morreu lá na cruz para nos salvar, que possamos seguir o Teu exemplo, salvar pessoas, levar pessoas ao Evangelho, levar pessoas aos Seus pés, para que muito em breve possamos, Pai, estar na Canaã celestial. Não aguentamos mais, Pai, viver nesse mundo de dor, de sofrimento e de pecado. O Senhor tem nos confortado a cada dia mais, mas está difícil, Pai. Pedimos, Pai, coloque pessoas em nossos caminhos para evangelizarmos, para levarmos a Tua palavra, para levarmos o Teu Evangelho. Que possamos, Pai, ser missionários onde o Senhor nos levar, onde o Senhor nos colocar, para que possamos, Pai, muito em breve estar na Sua presença. Obrigada, Pai,
não somente pelo teu santo sábado, mas pela oportunidade que o Senhor nos deu por mais um dia de vida, mais um recomeço, mais uma nova história. Que o Senhor venha abençoar nossa família, nossos familiares e até, Pai, aquelas pessoas que por algum motivo não gostam ou tramam contra nós. Que o Senhor abençoe essas pessoas, assim como o Senhor tem nos abençoado. Que o Senhor venha, Pai, nos iluminar, nos guiar a cada dia. Venha fazer presente em nossas vidas. Que o Senhor venha, Pai, estar conosco a cada segundo, a cada momento. Nos fortaleça com o teu Santo Espírito. É que nós oramos, te pedimos e agradecemos em nome do seu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém.